Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, nesse estudo, especificamente, estaremos falando da Torá, a lei do Eterno. Nós vamos estar fazendo e respondendo 9 perguntas. Eu tenho certeza absoluta que esse estudo vai ser de grande valia para todos, principalmente para aqueles que querem entender um pouco mais de maneira bem simples o que é a Torá. Então vamos à primeira pergunta e a resposta e assim sucessivamente. 1. O que é a Torá do Eterno? A Torá do Eterno são as instruções divinas dadas pelo Eterno em forma de leis. Estes, pois, são os meus mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Eterno, vosso Elohim, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1. Segunda pergunta: de que é composta a Torá do Eterno? Não existe duas leis, uma moral e outra cerimonial. A Torá do Eterno é uma só, composta de mandamentos, preceitos e estatutos. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e toda a minha Torá. Livro de Gênesis, capítulo 26, verso 5. Aqui eu quero abrir aspas, irmãos, e fazer um comentário. Mas é uma Torá só. E essa Torá, irmão, tem um lado místico, um lado espiritual, ok? É por isso que existe o Zohar, é por isso que existe a Cabala. Não é duas Torá, é uma só. Porém, a Cabala, o Zohar, traz esse lado místico, esse lado espiritual desta única Torá, desta única lei, ok? Pergunta número 3. Haveria um período para a Torá do Eterno vigorar? Absolutamente não. As instruções divinas dadas pelo Eterno são ilimitadas. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Porém, os teus mandamentos são ilimitados. Salmo 119, de número 96. Pergunta de número 4. O Messias veio abolir a Torá do Eterno? Yeshua, Jesus, veio abolir a Torá? Resposta: não cuideis que vim abolir a Torá ou os ensinos dos profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Mateus 5,17. Numa versão mais fiel aos originais, não vim abolir, mas vim trazer o pleno significado da Torá. Pergunta de número 5. A Torá do Eterno é difícil de ser cumprida? Resposta: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é demasiadamente difícil, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizer: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos? Nem tampouco está além do mar,
para dizerdes: quem passará nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que a cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Basta cumprir. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo do 11 ao 14. Porque este é o amor do Eterno, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João, capítulo 5, verso 3. Pergunta de número 6. Qual é o dever de todo homem? Resposta: guardar os mandamentos da Torá do Eterno. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme ao Eterno e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 3, é onde está escrito essa passagem. Pergunta de número 7. Como deve proceder o verdadeiro adorador do Eterno? Resposta: deve estudar a Torá dia e noite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno, e na sua Torá estuda de dia e de noite. Salmo, capítulo 1, de número 12. Pergunta de número 8. Como será reconhecido o povo de Israel nos últimos dias? A resposta está em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Os que guardam a Torá do Eterno e creem no ungido Yeshua, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Eterno e a fé em Yeshua. Tremendo, irmãos. Apocalipse 14, 12. Pergunta de número 9. Quem somente vai entrar na cidade santa de Jerusalém? Os que guardam a Torá do Eterno. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades santas pelas portas. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Irmãos, nós não podemos aceitar as bênçãos de Deus e rejeitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Torá. Não existe vida com Deus sem Torá, sem os mandamentos do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.